Olá, meus amores, uma boa tarde. É um prazer enorme estar aqui mais uma vez para a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos estudar a matéria de língua portuguesa. E o conteúdo de hoje será os sinais de pontuação, certo? Vão pegando os livrinhos de vocês para a gente começar a nossa aula de hoje. Mas antes, tenho que dizer que estou com muita saudade de vocês, tá certo? Vamos para a nossa aulinha de hoje? Então vejam bem, meus amores, prestem bem atenção direitinho, tá certo? No nosso conteúdo de hoje, na nossa explicação, e acompanhem juntamente com a tia. Vamos lá? Vejam bem, para expressar diferentes ideias e sentidos na modalidade escrita, utilizamos os sinais de pontuação. Então, o que isso quer dizer? Para a gente entender o que nós estamos lendo, é necessário, é de extrema importância, que tenha os sinais de pontuação para a gente poder entender o que a frase, certo, está querendo nos dizer. Veja bem, e os sinais de pontuação que nós vamos estudar hoje são ponto final, olhem aí o exemplo, a vírgula, ponto de exclamação, ponto de interrogação, travessão e dois pontos, que eu vou explicar para vocês, passo a passo, cada um deles, para que vocês entendam direitinho e aprendam a melhor forma e a forma correta de se usar os sinais de pontuação, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos começar falando sobre o ponto final. Vejam bem direitinho na imagem e o que nós queremos dizer com a frase, tá certo? Olha, é sempre, o ponto final, é sempre utilizado no fim da frase e expressa encerramento de uma ideia, de um argumento. Aí, o nosso exemplo, nós temos aí, há muita sujeira na rua. Então, eu disse que há muita sujeira na rua. Coloquei o ponto final porque eu não tenho mais argumentos, eu não tenho mais nada a falar. Eu encerrei a minha frase. Então, quando se encerra a frase, não tem mais argumento, não tem mais nada o que dizer, nós colocamos no final da frase o ponto final. Entenderam, meus amores? Vamos lá. Agora nós vamos observar direitinho o uso da vírgula, certo? Vejam bem. A vírgula separa termos de uma sequência, como datas, endereços, itens de uma lista e etc. Então, todas as vezes que a gente vai usar a vírgula, certo? Nós damos uma pausa na leitura, que isso é muito importante para que a leitura fique correta, certo? Nós temos aí um exemplo. Tive que comprar leite, ovos, trigo, sal e açúcar para preparar o bolo. Observem que de um item para o outro foi necessário usar a vírgula e foi também necessário uma pequena pausa para poder continuar fazendo a leitura, certo? É muito importante que a gente observe no momento da leitura a vírgula para que fique uma leitura correta, certo? Mas vamos lá. E agora nós vamos observar e estudar o ponto de exclamação. O ponto de exclamação indica um sentimento de surpresa, de espanto e etc. Por parte de quem fala ou escreve. Vejam aí o exemplo. Meu Deus! Então, foi uma expressão de surpresa, uma expressão de espanto, e sempre é necessário usar o ponto de exclamação. Quando a gente diz parabéns, geralmente a gente usa o ponto de exclamação porque é uma surpresa, não é que a gente está lendo, certo? E quando a gente escreve, se você vai se referir a alguma coisa que foi de espanto, que foi de surpresa, que foi de admiração, nós temos sempre que usar o ponto de exclamação. Agora vamos lá. Observe, meus amores, agora o ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação ele é muito simples e muito fácil da gente lembrar, não é?
Por quê? Porque o ponto de interrogação, ele exprime uma pergunta. Então, todas as vezes que a gente faz uma pergunta, nós utilizamos no final dessa pergunta o ponto de interrogação. Vejam aí o exemplo. A que horas você dorme? Então, nós usamos o ponto de interrogação. Você vai para minha casa hoje? Você gosta de sorvete? Então, tudo que se referir a uma pergunta, no final dessa pergunta, nós vamos utilizar o ponto de interrogação. Muito bem, meus amores, mas vamos lá. E agora nós vamos observar o travessão, não é? Quando é que a gente vai usar esse travessão? Em que momento da nossa leitura, da nossa escrita, a gente vai usar o travessão? Então, vejam bem, o travessão, ele indica que alguém vai falar. Se você está produzindo texto e você vai colocar algumas falas nesse texto, aquele personagem que vai falar, antes da fala dele, é necessário se colocar o travessão. Observe aí no exemplo. Por que você não entra? Isso foi uma pergunta, não é? Vamos aproveitar e observar a interrogação. E como foi uma fala, nós colocamos o travessão no início da frase, certo? No início da frase a gente coloca o travessão, e isso quando se refere à fala de algum personagem, ok? Vamos lá. E nós temos os dois pontos, que são usados para dar uma explicação, enumerar alguma coisa e etc. Veja bem, olha, nós temos aí um exemplo. Eu aprendi a lição. Nunca perca oportunidades. Então, depois que eu aprender essa lição, eu vou explicar o porquê de eu aprender essa lição. Então, é necessário que eu use os dois pontos. Outro exemplo, eu, com muito receio, disse-lhe. Então, o que eu vou dizer, a partir de então, eu preciso usar os dois pontos, ok? Não podemos esquecer, eles são usados para dar uma explicação, enumerar coisas e etc. Tá certo? Então, veja bem, meus amores, né? Eu espero nesta aula que vocês tenham entendido. É uma aula simples, porém vocês já viram em sala de aula, né, sobre os sinais de pontuação, mas se fez necessário para a gente relembrar um pouquinho do que a gente já tinha visto, tá certo? Espero que vocês entendam direitinho a nossa aula. Caso tenha alguma dúvida, como sempre a tia pede, volta tudo novamente, a videoaula, assistam. E se por acaso permanecer alguma dúvida, é só ligar para a tia para a gente resolver todas as dúvidas e ajudar da melhor forma nas explicações, tá certo? Beijo forte, meus amores. Até a próxima aula, com a ajuda de Deus. Tchau, queridos!